11 horas e 47 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer agora informações sobre a farinha. Você que está aí do outro lado sabe que farinha não pode faltar todos os dias, né, no nosso dia a dia aí, principalmente com aquele tambaqui assado, aquela farinha do Arini com vinagrete. Só que a farinha não é de hoje que tem encarecido a cesta básica, né? E isso aí tem causado aí uma grande dificuldade para o pessoal que gosta da farinha todos os dias na mesa. E olha, eu vou trazer uma outra notícia para vocês, aumentou mais ainda. Infelizmente aí, a situação climática aqui do nosso Amazonas tem encarecido mais ainda a farinha, que agora está sendo comprada em outro estado. Pode uma coisa dessa? É para acabar, né? Vamos ver na reportagem da Marquilze Pereira, na tela. No forno da Dona Maria Mineira, a lenha começou a queimar cedo. Vai começar a rotina que ela repete há 25 anos, torrar farinha de mandioca. Com a ajuda do seu companheiro, seu Lourival, Dona Mineira tira o sustento da família vendendo o que produz. Os clientes são os moradores da própria comunidade onde ela mora, no ramal São Francisco, na AM 010. A gente vende por aqui arretado. Tem vez, quem tem sorte, vem um, compra uma saca. Aí vem o outro, compra meia saca. Já é uma ajuda pra gente, né? Que já pega R$200 inteiro, né? Aí você vende uma saca de farinha. Aí você vende meia, já pega 100, né? Falta incentivo para escoar e vender a produção. Mas nem isso tira a esperança da agricultora, que já até plantou uma nova quadra de roça. Se a gente tivesse um transporte, dava. Você juntava, fazia, por exemplo, umas 3 sacas de farinha. Aí você já podia juntar, arrumar umas 2 sacas de macaxeira, né? Você já podia juntar, arrumar 50 pés de moleque. Dava para você ir lá. A cultura de produção da farinha é cultivada nos 62 municípios do Amazonas. E apesar de ser bastante consumida, o estado não é autossuficiente. O Amazonas, ele produz em torno de 200 mil toneladas de farinha por ano, segundo os dados do nosso órgão de assistência técnica e extensão rural, o IDAM. E essa produção, apesar de ser grande, ela não é suficiente para atender a grande demanda que há pela farinha de mandioca em nosso estado. O jeito é comprar de outros estados, mas importar farinha de fora tem um preço, ou melhor, vários e altos. É só dar uma olhada nas feiras da capital. Essa aqui é do Acre, que é a farinha branca, né, que é fazer farofa. Essa aqui é do Pará. E essa aqui é daqui da região também. Essa aqui é da região do Arini. O Arini é um município lá que é conhecido como Arini e faz essa farinha ao vivo, entendeu? E tudo isso pesa no bolso do consumidor. No mês passado, a cesta básica do manauense foi a 3ª mais cara do país. A farinha foi um dos itens que mais aumentaram de preço. Nas feiras, a variação vai de 5 a R$10 o quilo. Melhor do que lá no bairro, é mais caro. No bairro a senhora está comprando de 8 a R$9, a ovinha mesmo. Na caldeirada de peixe ou num bom cozidão, a farinha é indispensável na mesa da maioria dos amazonenses. Mesmo cara, tem gente que não abre mão. Aumentou, mas a gente compra porque é qualidade e é gostosa mesmo, né? Todo dia para mim tem que ter farinha, se não tiver para mim não existe. E olha só, minha gente, infelizmente a gente viu aí a reclamação da Dona Maria Mineira e essa semana mesmo nós trouxemos aqui uma reportagem dos produtores rurais, né? Lá do ramal do Cristo Rei, que fica ali no ramal do Pau Rosa, BR-174, sobre essa dificuldade de escoar. Uma das partes da sonora aqui da entrevista que a Dona Maria Mineira deu para o Juscelio Paiva, né? Que foi quem fez a reportagem, ela disse assim, se a gente tivesse um transporte ia ficar mais fácil. Falta esse incentivo para o produtor rural, falta esse apoio do poder público para que o produtor rural possa cada vez mais produzir verduras e legumes aqui na nossa região para ficar um pouco mais barata a nossa cesta básica e a nossa refeição, a nossa alimentação. É uma tristeza a gente ter tanta terra, tanto verde,
tanta floresta e não ser capaz de produzir o suficiente para se manter, para subsistir. A gente tem que sempre comprar de fora, tem que comprar de outros estados, tem que comprar de outras cidades para poder manter a comida na nossa mesa. É uma tristeza isso, viu? Isso infelizmente aí é um atestado de incapacidade que a gente dá. E não é o produtor, porque o produtor trabalha. O produtor faz, o produtor produz, planta, trabalha na terra todos os dias, acorda às 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para trabalhar na terra, ele faz a parte dele. Quem não faz a parte que compete, infelizmente, é o poder público, que não incentiva, que não motiva, que não dá insumos, meios e recursos para que o produtor produza o suficiente para diminuir a nossa cesta básica, para diminuir o preço da nossa refeição, que é caríssimo aqui na nossa região. O preço de um prato feito ou até de uma comida aquilo é caríssimo. É um preço alto que a gente paga pela nossa comida, porque o poder público não incentiva o produtor rural, o agricultor. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Me dá a hora aqui, no 11 horas e 52 minutos. A gente vai trazer informações para você que está aí do outro lado acompanhando o programa, né, sobre a cheia. Ao contrário do que vem acontecendo aí nos últimos anos, esse ano a cheia deve ficar abaixo da marca histórica. A vazante está aí se arrastando, né? E tem preocupado alguns municípios. E agora sim a gente vai ver na reportagem da Marquilze Pereira como é que vai ficar a situação, né? Como é que vai ficar a situação aí da nossa vazante, da nossa cheia, como é que vai ficar a situação dos municípios que estão passando uma dificuldade nesse ano atípico. Ano este que tem causado, infelizmente, aí prejuízo no nosso clima, influenciado o nosso clima e, consequentemente, influenciado os agricultores também. A gente está trazendo para você aí uma história da Maria Mineira, que também tem influência com relação aí a essa quem tem essa produção, quem precisa fazer a produção e precisa aí de água ou está com essa dificuldade por causa da vazante. A gente vai trazer na reportagem de Marquilze Pereira na tela. A paisagem na orla de Manaus muda à medida que o nível do rio sobe, mas ele ainda é baixo para esta época. O nível dos rios depende diretamente do volume de chuvas e como tem chovido abaixo da média dentro e fora da Amazônia brasileira, em muitas regiões o cenário ainda é de seca e a vazante extrema tem prejudicado inclusive a navegação. Donos de embarcações enfrentam problemas para chegar em alguns municípios. 5 cidades estão em situação de emergência devido à estiagem prolongada. Em Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus, cachoeiras e corredeiras secaram rápido. No Careiro da Várzea, o rio baixou tanto que a orla da cidade corre risco de desabar. Em Barcelos, no norte do estado, faixas de areia se formaram no meio do rio. Estamos com problema com o transporte fluvial na região, o abastecimento e reabastecimento das comunidades e a Defesa Civil, juntamente com a Defesa Civil dos municípios atingidos, estão trabalhando na tentativa da manutenção da vida social daquelas comunidades. A falta de chuvas e a vazante prolongada em algumas áreas levaram meteorologistas e pesquisadores a prever que a cheia deste ano vai ficar abaixo da cota do ano passado, de 29 metros e 66 centímetros. Ele continua enchendo, ele está naquele seu período normal de enchente que vai até meados de junho, início de julho. O município, onde a cheia pode trazer problemas para os ribeirinhos, fica na fronteira com a Colômbia e o Peru, em Tabatinga. Lá, o nível do Rio Solimões tem subido rápido. Subiu rápido, então pode ser que suba rápido aqui também. Lógico que tem um efeito de abrandamento porque a bacia é grande, né? Não vai obedecer a mesma velocidade, mas a gente observa uma certa correlação entre os eventos. Então a gente tem que ter bastante cuidado em relação a isso. Ainda há preocupação com a parte mais norte da região, principalmente Roraima, e a região do médio e alto Rio Negro. Essas regiões são realmente preocupantes, as chuvas estão abaixo do normal e devem permanecer abaixo do normal pelo menos as próximas semanas aí. E olha aí a história que a gente traz para você e como é que influencia o nosso clima, né? E como que a gente precisa estar preparado para tudo. Infelizmente, os últimos anos têm causado muita cobrança das autoridades com relação à cheia que castiga ali São Gabriel da Cachoeira, né? A gente vê como é que fica a situação de São Gabriel da Cachoeira. Sempre é o primeiro município que sofre com a cheia e com a vazante. Em todas as situações que a gente encontra durante o ano inteiro aqui na nossa região, São Gabriel da Cachoeira é um dos que mais sofre. Então a gente traz aí a situação dos nossos municípios
principalmente nessa região em que falou ali o pesquisador, na região ali do Médio e Alto Solimões. E a gente traz aí essa dificuldade que essas pessoas têm enfrentado e principalmente o trabalho que a Defesa Civil precisa ter com relação a isso. O trabalho que a Defesa Civil precisa para poder se antecipar ao resultado e às consequências desses fenômenos, tanto da cheia quanto da vazante, para poder trazer dignidade para essas pessoas. Levar o quanto antes, não é esperar que a água esteja já no joelho ou no meio das pernas das pessoas que moram em São Gabriel da Cachoeira para ir pensar em fazer passarela, para pensar em fazer maromba. Não é esperar que a água esteja já num ponto em que já não tenha mais água na torneira ou água potável para que essas pessoas sejam atendidas. É antecipar essa situação. Claro que a gente está vendo aí um desenrolar muito diferente do que a gente tem visto nos últimos anos, um desenrolar diferente do que a gente tem visto nessas cheias que tem causado tanta preocupação, inclusive notícias nacionais e internacionais, que o Amazonas sempre acaba virando notícia nacional nesse período, e a gente acompanha aí todo o sofrimento dessas pessoas, o sofrimento do povo amazonense, o sofrimento de quem está nesses municípios que são os primeiros a serem, a enfrentar essa dificuldade com a vazante e com a cheia. São duas situações extremas e que causam problema para as pessoas que moram nesses municípios que sofrem com a vazante e com a cheia. E nós já trouxemos, a Marquinhos trouxe agora aqui no material dela, falando de careiro, falando do cacau. Então a gente está trazendo aqui toda essa dificuldade, infelizmente, para que essas pessoas sejam atendidas o mais breve possível. Não podemos esperar que a situação fique complicada para que essas pessoas sejam atendidas. Nós não podemos esperar que essas pessoas fiquem sem água, fiquem sem comida, fiquem sem a madeira da maromba para poder chegar a atendê-las. Porque até que a maromba chegue lá, que a madeira chegue lá, para que seja feita aí as passarelas e as marombas, essas pessoas ficam com água no meio da perna. E água no meio da perna numa cidade significa esgoto, significa doença, é problema de saúde pública. Então, tudo isso tem que ser feito um planejamento antecipado para que essas pessoas não enfrentem essas dificuldades nesses períodos extremos em que o Amazonas vive. 11 horas e 58 minutos, você que tem do outro lado pode participar, ligar para a gente pelo 3307-3951 e 3307-3952. Trazendo informações aqui para a nossa capital, a gente vai falar sobre trânsito, né, Walter? A gente tem muitas informações hoje trazendo aí sobre trânsito, tem situações aí sobre sinalização, mas parece que vai falar sobre o acidente agora, não é isso? É isso mesmo, Márcia. É o seguinte, aconteceu logo cedo, hoje pela manhã, aconteceu 2 acidentes na Torquato Tapajós. E o nosso repórter Fred Rocha esteve lá e vai trazer aqui a notícia para a gente na tela. Pois é, olha, esse acidente aqui aconteceu às 5h20 da manhã. Segundo informações da polícia, o condutor estaria embriagado, ele perdeu o controle do veículo, bateu e olha, o carro ficou em cima do dente de dragão. Ele foi socorrido pelo SAMU, levado ao hospital. A gente observa que dentro do carro o airbag foi acionado na hora do acidente e aí o carro ficou inclusive nessa posição aqui impressionante, né? Olha, mas esse não foi o único acidente que aconteceu por aqui não. Na Torquato Tapajós, hoje pela manhã, um acidente envolveu 2 ônibus da linha 011 da empresa São Pedro e da empresa Açaí, da linha 028. O 011 acabou entrando na traseira do 028. O motorista do veículo que bateu na traseira disse que o da frente não deu sinal na hora de parar na parada de ônibus. Já o motorista do ônibus da frente disse que faltou atenção do outro, já que um passageiro sim puxou ali o cordão para que ele fizesse a parada, né? E ele mostrou inclusive que estava ali com o pisca ligado. O fato é que algumas pessoas tiveram pequenas escoriações. Uma senhora que na hora do acidente estaria cochilando, bateu as costas e estava deitada no assoalho do ônibus à espera do SAMU. Por conta desse acidente, o trânsito ficou bastante complicado ali naquela área. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas informações. São 12 horas. Boa tarde para você. Olha, esse primeiro carro aí, esse branco, em cima de um dente de dragão, né? Aquele bloco de concreto, né? Que a gente chama de dente de dragão, popularmente conhecido. E o outro acidente de ônibus, né? Dois ônibus ali se desentenderam. Um disse que deu sinal, deu a seta, olha aí, ó. E o passageiro sofreu o tranco ali, a senhora machucou a costa, ficou ali estendida no chão.
Esse primeiro acidente aí, mostra só o primeiro carro que estava em cima dentro do dragão, quase que não sai a palavra, mas é o seguinte, foi naquele momento da chuva. Momento da chuva que esse acidente aconteceu ali na entrada da cidade, né? Na barreira que a gente conhece. Então ali, muito cuidado na hora que chove, a velocidade também é um perigo. Essa é a imagem da senhora ali que com as dores nas costas, em decorrência da pancada do ônibus, né? Então ali, realmente muita atenção. Isso aconteceu hoje pela manhã. Mas pela manhã e volta, a gente vê aí, infelizmente, nos dois casos, falta de atenção. Porque o motorista alegar que não deu sinal que ia parar, é difícil porque a gente sabe que tem que se manter uma determinada velocidade, uma distância segura do carro que está transitando na tua frente. Então a gente não pode alegar isso. Claro que se ele errou em não dar o sinal para parar, aí vai se verificar isso aí dentro do que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Mas que bater por trás nessas situações aí é bem complicado de argumentar e bem complicado de se dizer que estava certo, né? Claro que se eles quiserem que seja feito aí um laudo técnico, né, pericial, para se apurar a realidade das circunstâncias em que o acidente se deu, pode mandar fazer, mas é difícil a gente discutir isso aí. Agora, olha, o que a gente traz aqui é a responsabilidade com os motoristas, né? É muito complicado a gente discutir aí essa situação do trânsito e trazendo aí uma questão de você ter esse cuidado no trânsito e obedecer às leis de trânsito. Aquele primeiro acidente que o Walter pediu a imagem aí do carro que subiu dentro de dragão prova exatamente a falta de atenção. Porque teve chuva? Teve chuva, mas mesmo assim você tem que dirigir com atenção na chuva, redobrar ainda mais a atenção. São 12 horas e 3 minutos, você que está aí do outro lado. O diretor disse que tinha imagens do incêndio, é isso, diretor? São 12 horas e 3 minutos do início da manhã de hoje, uma embarcação pegou fogo no Rio Negro, próximo ali à feira da Panaí, no Educando, Zona Sul. O nome do barco é o Novo Rodízio, ele era feito de madeira e, de acordo ali com o Corpo de Bombeiros, um curto-circuito pode ter ocasionado um incêndio. Você acompanha imagens que chegaram para a gente pelo nosso WhatsApp, o 991537959, do momento exato em que a gente vê o incêndio. Olha só o tamanho, a proporção do incêndio, viu? E parece que toda a embarcação ali ficou destruída, né? A gente vê aí, graças a Deus, ninguém ficou ferido, mas a gente vai trazer mais outras informações para você que está aí acompanhando o programa da comunidade. O Danilo Alves foi lá e vai trazer informações pra gente na tela do programa. Danilo. Pois é, o incêndio aconteceu ali, ó, naquele pontão, como as pessoas chamam aqui, os ribeirinhos chamam os postos de combustíveis, onde as embarcações elas realizam o abastecimento. Foi por volta das 5h20 da manhã, quando a embarcação chamada Novo Rodízio, que é administrada pelo Sindicato dos Estivadores, estava transportando passageiros e foi abastecer. No entanto, houve um curto-circuito e acabou a embarcação aí pegando fogo. Naquele momento, tinham alguns passageiros além do comandante, né, da embarcação. Eles foram retirados pelo Corpo de Bombeiros e também por alguns ribeirinhos que passavam ali pelo local. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a embarcação é de madeira, é pequena, tem aí por volta de 18 metros, mas houve perda total. Ninguém se feriu. Danilo Alves para o programa Agora. Uma informação, muito obrigada, Danilo Alves, uma informação extremamente importante, ninguém se feriu, ainda bem. Né? Mas a gente vê aí esse cuidado que se tem que ter com instalação elétrica, tanto em embarcação quanto em residências. A gente vê muitos esses casos de residências, de casas que pegam fogo por causa de curto-circuito em ar-condicionado, curto-circuito no ventilador e principalmente não deixar crianças em casa, porque os acidentes acontecem e tem que se defender a criança não sabe o que fazer na hora de um acidente, óbvio, porque quem tem que cuidar da criança é o adulto. Claro que o adulto é responsável pela criança, responsável pela casa e tem que preservar o seu patrimônio, preservar a sua casa e tomar conta do que é seu. Tem homem, tem gente que não faz isso, tem gente que se aborrece, fica chateadinho no mundo e toca mesmo fogo na casa de propósito. A gente vai mudando de assunto e vai trazer uma situação para você de crime. Olha só o que a gente vai trazer envolvendo criança, envolvendo ameaça, uma série de história, né, Walter? Pois é, e essa história aconteceu lá no município de Iranduba. Enquanto a Márcia estava falando aqui sobre a prevenção de acidentes, quanto os cuidados que tem que ter, principalmente com crianças, quando envolve acidente doméstico, acidentes com fogo. Olha só essa história que aconteceu no município de Iranduba. Não foi um acidente, foi proposital.
né, Márcia? E a gente vê a casa destruída, Walter. Olha, a gente está trazendo para você a imagem de um homem. Esse homem aí foi quem tocou fogo na própria casa. E ainda mais, ameaçou queimar o próprio filho de 4 anos, uma criança de 4 anos. A situação aconteceu na comunidade Serra Baixa, em Iranduba, como disse aqui o Walter. E segundo a polícia, o Raimundo Everaldo, que é esse que você está vendo aí, de 40 anos, o Pará, ficou chateado. Olha isso, ele ficou chateado com os avós da enteada dele de 15 anos. Ele casou com uma mulher, a mulher tem uma filha de 15 anos e a mulher não estava em casa. E aí ele queria dormir com a enteada. Queria dormir com a adolescente na casa, os avós vieram e disseram, nananina não, ela vai dormir lá em casa, não vai dormir com você aí na casa não. E o que foi que aconteceu? A mãe não estava em casa, óbvio, né? Porque senão os avós confiariam a segurança da adolescente à própria mãe, a mãe não estava em casa. Ele se aborreceu e tocou fogo na casa em que ele morava ali, na casa dos avós da menina. Olha a situação, ele tocou fogo na casa dos avós da menina, quase tocou fogo no filho de 4 anos. O cara é um doente. O cara é um doente. Aliás, é melhor nem chamar de doente, que ele é muito são e vai ser responsabilizado aí. Ele é são, é saudável e vai ser responsabilizado pelo crime dele. Como é que o homem faz uma coisa dessa? Toca fogo na casa porque os avós, claro, responsáveis, não queriam deixar a menina de 15 anos dormir com um marmanjo caboclo desse sem vergonha de 40 anos. É pra acabar, né? E pior, ameaçou tocar fogo no filho de 4 anos. Aí eu pergunto, né, Walter? O que o cara queria dormindo com a menina? Ainda você acha dono da razão e vai lá ameaçar os avós, ameaça todo mundo de morte, destrói a casa dos avós da menina. O que se pensa de uma situação dos sogros, né? É bom que se diga dos sogros da menina ali. O que se pensa dos sogros dele? O que se pensa nessa situação, né, Walter? E ele cometendo um crime bárbaro, né? Queimar o próprio filho. Olha só, uma criança que deve estar, no mínimo, ali desprotegida de nada, devia estar dormindo, né, na casa ali, achando que estava tudo acontecendo tudo normalmente, né, despreocupada, né? E olha só, se ele já teve a intenção de botar fogo no filho, a intenção dele não era as melhores possíveis com relação à família, porque isso aí ia sobrar para a família, né? Que os avós haviam negado ele dormir com a enteada e ele ia se revoltar com a família toda. Ele ia, olha, sem sombra de dúvidas, por essa história que a gente está sabendo, por essa história que a gente está acompanhando, ele iria se revoltar contra os avós também. E Walter, olha, eu vou falar uma coisa aqui, é preciso que se investigue. É preciso que, sinceramente, se investigue essa situação, esse relacionamento com essa moça, conversar direito com essa moça, ver se esse louco já não fez alguma coisa errada com essa menina, já de repente não ameaçou, né? Ela não a ameaçou de alguma forma. A mãe dela, e todo mundo tem em casa onde a gente se pergunta, cadê a mãe? A mãe está aqui em Manaus, cuidando de um outro filho que está doente. Está dando assistência médica da irmã, desculpa, Ivan está me corrigindo aqui, está cuidando da irmã que está doente. E a mãe deixou a filha de 15 anos e o filho de 4 anos com esse homem, que ela tem um filho com esse homem de 4 anos e tem uma filha de uma outra relação de 15 anos de idade, né? E aí o cara queria dormir com a menina. Aí os avós não deixaram para defender a menina. Ele ficou chateado, para não dizer aquela outra palavra bem pesada, e não posso falar por causa do horário, que a minha vontade era dizer aquela outra. Ficou chateado e aí tocou fogo na casa dos avós da menina. Eu tenho a impressão que deve ser avós por parte de pai, né? Deve por parte do pai da menina, não deve ser os pais da mulher que está aqui em Manaus. Claro que os avós tinham que fazer isso. Agora esse homem tem que pagar o que ele está devendo. E está devendo coisa grave. Ele causou um risco, além de destruir o patrimônio dos avós, dos 2 senhores, também causou um risco à população, porque esse incêndio podia ter tomado outras proporções, ter causado um prejuízo para outras pessoas. Tem que se verificar essa intenção dele dormir aí com a menina e, principalmente, ele ameaçou tocar fogo no filho. Tem que se verificar a responsabilidade dele. Uma ação tem repercussão em uma série de outras situações no mundo. Então tem que se verificar direitinho para ele ficar preso por um bom tempo.
que se a menina foi de alguma forma ameaçada por ele em algum momento, ou se ele tentou de alguma forma mexer com a menina, como a gente diz no jargão popular ali, mexer com a menina tem que confessar, dizer para os avós, olha, vó, me ajude, eu não quero mais ficar na mesma casa que esse homem está. Nem quando a mamãe chegar. Procure a polícia e faça um boletim de ocorrência para defender essa menina, para defender essa jovem, essa adolescente desse louco, porque esse homem é doido. Esse homem aqui é um psicopata louco, porque o cara querer dormir com a menina, não foi. Os avós não deixaram, ele foi lá e tocou fogo. Olha só a situação. Gente, perda total. Um homem desse não tem o que perder, não. São 12 horas e 12 minutos, essa aqui é a cara do indivíduo. Olha o indivíduo. Olha o indivíduo, olha só o que ele fez, olha a tragédia, a desgraça que ele falou. Tá aqui o indivíduo, tá preso na delegacia lá de Iranduba e aí agora vai ficar à disposição da justiça, né? Foi encaminhado aí para a delegacia da Polícia Civil e aí a gente espera que seja resolvido. Walter, 12h12. Pois é, Márcia, são 12 horas e 12 minutos. A gente respira assim porque realmente deixa revoltado. Tenho criança em casa, conheço muitas pessoas. Trazer você agora aqui, porque a gente vai mudar de assunto para falar agora aqui da promoção do Agora Premiado, né? Agora Premiado, que está valendo pelo telefone 3307, é os 3951, 3307, 3952. Você aí de casa que tá, olha só, o kit festa do Doce Torta, kit festa do Doce Torta, nosso amigo Shalom, alô, meu amigo Shalom, que deu pra gente aqui, ó, pra fazer o sorteio aqui do Doce Torta. E olha só o que tem nesse kit festa, dá pra mostrar aqui? Vamos ver se a gente consegue aos poucos ir mostrando aqui. Ó, tem aqui salgados aí, ó. Eita, olha aqui um bolinho assim, lindo esse bolo, todo enfeitado aqui com as bolinhas, com os negócios aqui de morango. Gosta de morango, Rui? E olha, dá pra fazer a festa, aniversário aí de todos que estiver em casa aí, alguém que estiver em casa tem aniversário. É só participar, pessoal. Quem tá em casa, vou dar a dica aqui pra dona Sheila, né? Ligar para as amigas, para participar também. 12h13. Vamos agora para mais uma dica da Márcia. Deixa comigo, volta, que agora eu quero dar uma dica para você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. É uma dica daquelas de saúde para você ter qualidade de vida. Presta atenção, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, reforça o sistema imunológico e ainda ajuda na memorização e prevenção de doenças degenerativas. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um frasco como esse aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Tá esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe, o ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite, hein? Troque de farmácia, mas não troque de produto. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. Walter, é contigo. Valeu pela dica, Márcia Lasmar, 12 horas e 14 minutos. É o seguinte, nós vamos saber do resultado do encontro da Auxiliadora no Agora Vai. Olha o clima romântico, olha ele chegando aí, ó. Olha ele chegando lá no Pramiangos, foram almoçar, comeram bem. Olha aí, olha só a cara, olha aí o rostinho da... Olha as mãozinhas juntas ali, que legal, né? Se você também daí de casa quer participar desse quadro, o Agora Vai, mande a sua história, mande a sua foto pelo nosso WhatsApp, telefone, olha o nosso WhatsApp aí, ó, é o 991537959. Entre em contato com a gente, Josimar vai anotar tudo direitinho para você também participar e achar aí a sua cara metade, né? Achar a sua pessoa perfeita. É isso que fala? É assim que fala, Márcia? Pessoa perfeita? Do ideal? É pessoa ideal? É romântico? Olha só o clima romântico aí, né? Daqui a pouco, após o intervalo, o resultado do encontro da Auxiliadora. Vamos ver aí, né? Daqui a pouco, após o intervalo. Olha as fotos aí do WhatsApp, rapaziada, curtindo o Agora desta sexta-feira agitada hoje em clima de festa. Pessoal das fotos, aí o cara cantando, aí nossa amiguinha fazendo pose.
Daqui a pouco a gente volta, Pedro. Daqui a pouco a gente volta. Tem muito mais.